O melão pertence à família das Cucurbitaceae e à espécie Cucumis melo. É uma planta anual que se divide em numerosos tipos, com formas, cores e sabores muito diferentes. Como, por exemplo, o melão bordado, o melão cantaloupe, o melão para geleias, o melão de inverno, que se conserva durante meses. Polinização. O melão é uma planta monóica, o que significa que ela tem na mesma planta flores masculinas e femininas. Identificamos as flores femininas pelo seu ovário, um mini melão, que irá se desenvolver após a polinização. E as flores masculinas, que são localizadas na ponta de longos talos. As flores abrem durante apenas um dia. Ela pode ser autofecundada. Uma flor feminina pode ser polinizada pelo pólen vindo de uma flor masculina da mesma planta. No entanto, as fecundações cruzadas são predominantes, e são os insetos, particularmente as abelhas, que polinizam as flores de melão. Todas as variedades de Cucumis melo se cruzam entre si, inclusive com os melões selvagens. Mas nenhum cruzamento é possível com os pepinos, com as melancias e nem com as abóboras. Para evitar os cruzamentos, temos que deixar entre duas variedades de melão uma distância de 1 quilômetro. Essa distância pode ser reduzida a 400 metros se tiver barreiras naturais como arbustos ou árvores, por exemplo. Existem diferentes métodos para produzir sementes de diferentes variedades de melão cultivados na mesma horta. O primeiro método consiste em proteger integralmente uma variedade debaixo de uma tela mosquiteira e introduzir nela uma caixinha de insetos polinizadores. O segundo é proteger cada variedade com um túnel de tela mosquiteira diferente e abrir e fechar as telas em dias alternados, deixando assim os insetos selvagens fazer o seu trabalho. A produtividade se torna menor com esse método, pois algumas flores não serão polinizadas. O terceiro método consiste em fazer a polinização manual das flores. Esse processo é um pouco mais delicado do que para as abóboras e abobrinhas, pois as flores de melão são muito menores e é difícil identificar quais são as flores que irão abrir no dia seguinte. Mas, sobretudo, 80% das flores femininas abortam naturalmente. A polinização manual é menos eficiente do que a polinização por insetos. Apenas 10 a 15% das flores polinizadas manualmente darão frutos e sementes. Para esses 3 métodos, consulte os vídeos sobre as técnicas de isolamento e a polinização manual no primeiro DVD, ABC da produção de sementes. O ciclo do melão. O
cultivo do melão porta-sementes é o mesmo do que o melão para consumo. Em função das variedades, o melão tem diferentes necessidades de calor. É preferível cultivar um mínimo de 6 plantas porta-sementes, sabendo que o ideal seriam 12 plantas ou mais para manter uma boa diversidade genética. Vamos selecionar com muito cuidado as plantas porta-sementes em função das suas características próprias, como a precocidade, o vigor da planta, o número de frutos, a aptidão a ser cultivado ao ar livre para as regiões menos quentes, o sabor e a doçura da polpa. Eliminamos as plantas doentes. É fácil identificar o grau de maturidade das sementes de melão. Basta que o fruto esteja maduro e pronto para o consumo. Extração, limpeza, conservação. Para recuperar as sementes, cortamos o melão em 2. Tiramos as sementes com uma colher e degustamos o resto do melão. Depois, simplesmente enxaguamos as sementes na água corrente e as colocamos para secar na sombra. Para ter certeza que as sementes estão secas o suficiente, elas devem quebrar quando tentamos dobrá-las com os dedos. Voilà. Colocamos sempre uma etiqueta com o nome da variedade, da espécie e do ano de colheita dentro do pacotinho, pois acontece às vezes que a inscrição fora do pacote se apague. Voilà, maintenant on va prendre la prochaine variété. O ideal é colocar as sementes alguns dias no congelador para eliminar os parasitas. As sementes de melão têm uma capacidade germinativa média de 5 anos. Mas podem conservar uma germinação durante até 10 anos, quando conservadas a baixa temperatura.